volta com o Cena Pública de hoje, que tem como tema o primeiro mês da CPI. Na verdade, o primeiro mês vai ser completado no dia 27, mas com esses depoimentos parece até que já passou mais tempo. E para discutir essa questão aqui com os nossos convidados, nós temos aqui a Mariana Dionísio, Mona Lisa Soares e o professor Uriban Xavier, que são professores, cientistas políticos e que analisam sempre essas questões do nosso dia a dia. Eu vou, então, começar a pedir que cada um de vocês possa traçar um pequeno perfil, uma avaliação do que vocês viram até agora, porque nós tivemos 3 ex-ministros, o atual ministro da Saúde prestando depoimento, tivemos um secretário de comunicação que foi chamado para depor por conta de uma declaração que deu para uma revista, né? Temos aí uma representante do estado do Ceará, Mayra Pinheiro, que está no Ministério da Saúde, na Secretaria de Educação e Trabalho do Ministério da Saúde, e que está ligada à questão da divulgação e implantação de um Tratkov, que é um plano de divulgação de como seria o tratamento com medicamentos não indicados e que não tem comprovação de eficácia. Então, assim, já ouvimos muita coisa. E aí, cada um, por exemplo, a gente pode lembrar aqui, Mandetta não blindou ninguém, mas tem pretensões para 2022. Nelson Tais está lá, passou um mês e pouco e disse que não tinha muita autonomia. O atual ministro Queiroga deu aquela blindada. E a grande polêmica foi o ministro Pazuello, que ficou mais tempo na pasta do Ministério da Saúde, e aí enfrentou muitos problemas, recebeu demandas de vacina, mas está blindando. E ainda tinha a história do habeas corpus. Ele não foi depor no momento em que foi pedido o depoimento marcado, pediu um habeas corpus, depois apareceu, resolveu falar, passou mal, disse que não tinha passado mal, mas foi atendido, né? E no outro dia, foram 2 dias de depoimento. Então, eu queria que cada um pudesse me fazer um resumo do que vocês viram e perceberam nesses primeiros dias, nesse primeiro mês de Covid, de pandemia, né? De CPI dessa pandemia. Então, vamos lá. A gente tinha começado no bloco anterior com a Mona Lisa. Aliás, com a professora Mariana, vamos começar com a Mona Lisa dessa vez. Eu estou pensando assim, eu estou acompanhando, pensando temas, né? Nós estamos 3 semanas aí de depoimentos, três, né? Vamos chegar no dia 27 ao primeiro mês, né? De instalação da CPI. Isso, eu estou observando muitas temáticas, né? Percebi que aquela primeira semana lá dos ex-ministros e do atual ministro, ela ficou muito centrada no tema da cloroquina, né? Principalmente porque pegou os 2 ministros iniciais, onde aquele tema ali do tratamento, do suposto tratamento precoce era muito relevante, né? O Mandetta teve que se justificar porque no período dele tinha uma portaria, ele foi falar do tratamento compassivo, etc. Então, ali foi explorado bastante a discussão sobre o uso da cloroquina. Na segunda semana, o tema dominante, no meu entendimento, foi imunização, principalmente porque a gente teve o depoimento do diretor da Pfizer para a América Latina, né? Então, trouxe muito tema, o próprio depoimento do secretário de comunicação. Então, o tema da imunização foi dominante muito e mexeu bastante ali com a CPI. E nessa semana, eu entendi que, assim, ali com o ex-ministro Ernesto Araújo e o ex-ministro Pazuello, o tema Manaus foi muito importante, porque ali nós tivemos tanto a situação do Pazuello como ministro diante de um dos casos de maior gravidade, inclusive é o fato concreto de maior, né, que inclusive determina a instalação da CPI. Esse é o caso concreto, né, que está lá delimitado e delineado como fator para a instalação da CPI, é o caso Manaus, e é sob a responsabilidade de Pazuello, que está o Ministério da Saúde naquele momento, e também implica Ernesto Araújo, porque ele era ministro das Relações Exteriores e ficou muito relevante o debate que os senadores fizeram sobre a relação com a Venezuela por conta do envio do oxigênio e o fato de que o ministro sequer agradeceu ter recebido, né? Então, o fato foi literalmente um mal agradecido, né? Exatamente. Então, a situação do Amazonas foi uma grande situação essa semana, muito explorada, né? E que mobilizou muito, né? Tanto que a gente viu que a postura do senador Eduardo Braga e do senador Maziz, que é o presidente,
elas foram muito contundentes em determinados momentos de depoimento, tanto do ex-ministro Ernesto Araújo quanto do ex-ministro Pazuello, né? Então, eu analisei assim, obviamente que a gente pode analisar caso a caso, mas como a gente tinha até comentado aqui antes no alto, a Mariana falou, né? Cada um dos depoimentos podia ser um programa, só porque são muitos elementos. Mas eu tendi a ler assim, como temas, né? E, obviamente, a CPI vai e volta, né? Esses temas, eles estão permeando aí esse percurso e vão causando tensões, né? Então, eu li mais a partir disso, dos temas e de como eles vão tensionando os depoentes, né? E as questões, por exemplo, de que foi levantada a questão de que Manaus e a população foram tomados como cobaias. Cobaia, que foi a fala do presidente da comissão, né, do Omar Aziz. Então, essa semana realmente foi muito forte esse tema e deve retornar com o depoimento da Mayra, porque ela, como conduziu e fez a explicitação do Tratikov, etc., então esse tema ainda pode voltar no início da semana que vem com esse depoimento. Então, eu destacaria esses aspectos. Professor Uriban. Olha, a minha leitura vai no sentido do que eu acho que o desdobramento e como a CPI vem se desenvolvendo, ela vem provando uma tese que é a tese do governo, e que era preciso fazer aqui a imunização de rebanho, portanto, deixar o povo à míngua, a se contaminar, de tal forma que o governo não gastaria nada e uma porção, uma parte da população morreria e depois o Brasil voltava à normalidade. Eu acho que 4 fatores demonstram isso ao longo desses depoimentos, que eu acho que vão se complementando e dando informações e confirmando. O primeiro momento dessa que reforça essa intenção do governo é o uso da cloroquina, né, que foi o primeiro debate dentro da CPI. Uma medicação não eficaz, em torno dela gira também a questão do processo de corrupção, por compra de remédio superfaturado, não utilizado. Há hoje uma denúncia que os povos indígenas da região da Amazônia, eles estão contaminados com malária e não tem cloroquina, que era o remédio adequado para a malária, e existe aí, em alguns quartéis, estoques de cloroquina guardados, o que implica também na participação das Forças Armadas dentro desse processo. O segundo é exatamente a deliberação de não se comprar vacina, né, e de ficar postergando. Eu lembro, inclusive, professor, perdão por essa interrupção, mas o senhor falou isso e me veio aqui uma fala do presidente que ainda não foi resgatada. Eu lembro que ele falou: se os laboratórios querem vender vacinas, eles que venham até nós. E a Pfizer foi por várias vezes e eles não aceitaram, né? Então, assim, são vários depoimentos que vão demonstrando claramente que o governo não tinha intenção de comprar vacina, né? O terceiro elemento é a falta do Ministério da Saúde de uma campanha pública de conscientização da população, ao mesmo tempo que se justificava essa falta de uma campanha de esclarecimento e uma campanha educativa, porque, de uma certa forma, essa campanha ela seria uma campanha na contramão do governo, porque o governo incentivou a não usar máscara, o governo fez aglomeração, o governo recentemente chamou de idiota quem está saindo de casa, né, para trabalhar. Aliás, quem está ficando em casa. O governo quis criar uma polarização entre economia e vida. Então, isso está dentro desse outro fator aí, dessa falta de uma campanha publicitária massiva por parte do Ministério da Saúde, voltada para o esclarecimento da população. E o que eu acho que é o mais grave, o quarto ponto,
e esse é muito grave e que se reforçou exatamente com o depoimento do ministro Pazuello, que é a utilização de Manaus como se fosse um laboratório para experimentação dessa tese da imunização de manada, que, de uma certa forma, isso sendo configurado, isso vai, então, ser muito mais grave, porque todo mundo sabe que a segunda onda da Covid no Brasil, ela se deu exatamente por conta dessa cepa que se desenvolveu lá em Manaus. Pelo Né? descontrole então, essa do vírus, né? negligência e toda, essa questão da falta, que aí foi tão desastroso, faltou oxigênio, essa falta de oxigênio levou também a complicações que envolve o Ministério das Relações Exteriores, que foi a recusa de receber ajuda, tanto da Venezuela como dos americanos, que queriam emprestar um avião para trazer oxigênio. Então, esses 4 pontos aqui que eu fecho aqui como sendo os 4 pontos. A Mona Lisa está... Sim. Eu me lembrei até que foi um ponto até importante, acho que foi a última fala do depoimento do Pazuello, que foi a fala da senadora Mara Gabrilli, que destacou, inclusive, isso, as decisões, inclusive, de destacar pessoas que estavam doentes em Manaus para outros estados, enfim, discutir essa logística, enfim, as decisões que eles tomaram, né? Ou seja, foi bem explorado essa sua questão, como você disse, assim, das decisões que eles tomaram naquele momento sobre como lidar com a situação de Manaus, né? Houve um debate sobre a intervenção ou não no estado, várias coisas que realmente foram bem interessantes nesse dia do depoimento. Eu não sou médica, tenho conhecimentos na área da saúde, porque sou formada em nutrição, mas eu achei muito estranho aquilo de você tirar pessoas do seu local, mandar para outros estados esse risco da contaminação, né? De levar essa contaminação para outros estados, e alguns ainda não tinham nem perdido o controle do coronavírus, né? Ainda estavam começando ali. Talvez isso tenha sido um grande erro, né? Aqui próximo a nós, no Piauí, muitas pessoas foram transferidas de Manaus para o Piauí. E eu lembrei também agora de uma outra coisa, o Antônio Barra Torres, né? Ele citou inclusive a questão da mudança e também o Mandetta, da mudança da bula da medicação para dizer que aquele medicamento era, quer dizer, uma coisa que não se pensaria. Eu queria agora a análise da professora Mariana desses primeiros dias. Quanto ao depoimento, né, do Antônio Barra Torres, eu acho que ele foi um dos mais emblemáticos. Muito se fala do depoimento do Pazuello, né, do Ernesto Araújo, só que o depoimento do Antônio Barra Torres, ele veio confirmar o que, tecnicamente, porque ele foi ele é diretor-presidente da Anvisa, isso veio confirmar o que era ainda até então um suposto gabinete paralelo. Ele confirmou a existência. Existiam pessoas que não eram do ministério, existiam pessoas que não eram secretários, alguns técnicos, outros não técnicos, outros parentes, né, os filhos do presidente despachavam junto nessas reuniões, e ele confirmou a existência de um comando paralelo ao Ministério da Saúde com a verdadeira obsessão por um tratamento precoce, que depois, no depoimento do Pazuello, veio a se dizer que não havia tratamento precoce, na verdade, que o que havia, o que se chamava de tratamento precoce, era procurar logo o médico nos primeiros sintomas, né? E aí é um dos pontos da CPI que é muito nevrálgico, na minha opinião, que é a falta de uma agência de checagem. Como é que se faz uma CPI sem uma agência de checagem, uma agência de imprensa, sem uma equipe especializada para identificar as contradições de imediato? Eles só perceberam isso depois do primeiro depoimento do Pazuello, porque no dia seguinte eles já estavam ali com uma lista, não, mas isso aqui não aconteceu, não. Durante os outros depoimentos era o que algum senador ou senadora lembrava, que aconteceu isso e tudo, né? Então foi começada meio que a base da urgência, por conta do tempo, né? Mas sem muita preparação, sem muito suporte. Exato. Mariana, e essa falta... Oi. Só me permita. E diante de um governo que o seu trabalho por excelência é comunicar, não é? É fazer esse tipo de estratégia. Precisamente. Agora, é algo que é de se espantar, porque nos depoimentos, eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, que é assim, o ministro das Relações Exteriores não conseguia fazer qualquer tratativa com outros países. O ministro da Saúde
segundo o ministro da Saúde, ele não recebia as comunicações, ele não tinha poder de decisão. Segundo o ex-secretário de comunicação da presidência, ele não sabia das propagandas que eram veiculadas. A minha preocupação, Carla, é que eles sejam todos funcionários fantasmas, né? Quem é que está governando, né? Quem está governando? Ninguém governa nada. O próprio Pazuello admitiu que passava de 15 dias sem conversar com o presidente, sem se reunir com a equipe. Então, como é que você administra um momento de pandemia sem se reunir, né? Tem governadores e prefeitos de alguns municípios que viravam noites, né? Carla, eu queria destacar uma questão que a Mariana levantou, que eu acho de fundamental importância, e que vocês estão comentando, que, de uma certa forma, você teve no começo do governo Bolsonaro o chamado gabinete do ódio, que funcionava no terceiro andar do Palácio, que era aquele gabinete que alimentava todas aquelas ações de rua e de fake news nas redes sociais, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo o AI-5. E continuam pedindo, né? Alguns continuam. E, na realidade, esse gabinete do ódio é esse comitê paralelo no Ministério da Saúde, quando a questão da conjuntura mais polêmica passou a ser a pandemia. Então, ele se deslocou exatamente para... E se você vê, os personagens são os mesmos, né? São pessoas que não têm mandato, que é o filho do Bolsonaro, e um conjunto de pessoas. Então, esse comitê paralelo aí no Ministério da Saúde, que toma essas ações, é esse comitê do ódio que se deslocou. Ele continua com uma ação... de uma certa forma, que é uma semelhança, né, às forças paramilitares ou às milícias em relação ao que é uma polícia do Estado legitimada pelo Estado. Então, é um governo que não é um governo paralelo, porque não é um governo de uma oposição explicitamente publicizada que vai fazer um governo paralelo. De uma certa forma, que foi chamado Comitê do Ódio, ou agora esse Comitê Paralelo, é uma intervenção mesmo, com força, dentro do governo, maior do que qualquer ministro, inclusive com capacidade para indicar ministro e derrubar ministro. Agora, com que objetivo? Né? O único objetivo é poder, né? Porque administrar não tem administração, não tem um plano, não se traça metas para a economia, para a saúde, não se trata metas para recuperar o emprego das pessoas. Quer dizer, ele está ali para estar no poder. Eu vou só fazer um ajuste, Carla, se você me permite, nessa sua afirmação, porque eu vou ter que discordar. Dizer que esse governo não tem um plano, eu acho exagerado, porque um governo que traça, obviamente, uma estratégia de exclusão, de acesso à saúde para um estado inteiro. Um governo que retira recursos de um instituto de verificação de dados. Um governo que desaparelha a educação nacional. Um governo que, durante o período de pandemia, não consegue se reunir e se articular. Acredito que é bastante claro que sim, esse governo tem um plano. Só não é o plano que é o mais adequado para todo cidadão brasileiro, mas é um plano. Tá. Eu gostaria que vocês me avaliassem, então, a participação. Nós temos 2 senadores cearenses participando da CPI da Covid-19. Eduardo Girão, do Podemos, e Tasso Gereissati, do PSDB. Cada um tem um posicionamento, né? Como é que vocês acham que eles estão representando o nosso estado do Ceará nessa CPI? Mariana, que já está com o microfone aberto. Bom, o senador Tasso Gereissati, ele tem um histórico inegável de representatividade política, e o senador Tasso Gereissati, quando das ponderações que ele faz durante a pandemia, durante a CPI da pandemia, as questões que ele coloca para os investigados, elas todas têm muita correlação com a realidade dos eventos. Elas não geram, pelo menos o que a gente tem visto até agora, elas não geram especulação, polarização política, elas não têm a intenção de um palanque político como a gente viu no primeiro dia do depoimento do ex-ministro Mandetta. A gente via vários senadores utilizando aquele espaço dos 15 minutos, 14 era de promoção política, um era de afirmação e os segundos finais era para fazer alguma pergunta retórica. E aí ele fez perguntas bem formuladas. Já o senador Eduardo Girão, ele tem um posicionamento de defesa do governo que já era conhecido, já era esperado, as afirmações dele já eram esperadas.
né? Só que, para todos os governistas, está ficando difícil a defesa, está ficando insustentável. Porque, diante dos muitos fatos, embora exista a polarização cega, como a professora Monalisa citou, embora exista um grupo de apoiadores que ainda são fortes, como o professor Uriba muito bem salientou, ainda assim, essa proteção governista ela pode ser um problema para o próximo pleito eleitoral do senador Eduardo Girão, para algumas frentes de presença política que ele possa ocupar. Alguém mais quer comentar? Se a Monalisa não quiser, eu acho o seguinte, o Tasso Gereissati, ele é um político que tem uma intervenção muito técnica, né? Em todos os seus mandatos, ele sempre se cercou de uma assessoria muito bem qualificada. Agora, ele veio de um desgaste muito profundo também, porque o partido dele e ele apoiaram o golpe em cima do mandato da Dilma Rousseff, né? Para quem não achava que era golpe, o livro agora do Eduardo Cunha, publicado agora, ele afirma isso categoricamente, que foi sim um golpe, inclusive tramado com a participação inicialmente do presidente do partido do Tasso Gereissati, né? Mas, nesse momento, é muito interessante. Pela primeira vez, o Tasso Gereissati, que quando tinha a maior possibilidade de ser candidato a presidente da República, foi preterido pelo partido dele, dessa vez o partido dele está com o nome nacional tão desgastado que ele surge dentro do partido como uma opção mais viável de ser o candidato. E eu tenho a impressão que ele está fazendo ali uma participação daquela coisa assim, daqueles bispos que nem quer ser da teologia da libertação, nem do Shalom, e fica ali no meio agradando a todo mundo. Então, essa posição dele é uma posição nesse sentido, que joga ali na tentativa de usar ali aquele espaço ali para ver se, assim, se ele se configura como uma postura de centro e tal, alguém equilibrado. Já o nosso outro senador, o Eduardo Girão, ele começou, de uma certa forma, fazendo o jogo sujo do Bolsonaro. Foi ele que entrou tentando descaracterizar a CPI, entrou fazendo um pedido ali e a CPI fosse mais ampla possível. Que chegasse aos estados e aos municípios, aos governadores. Era tão amplo que ele foi barrado na sua intenção de esvaziamento. Na verdade, essa era a questão. De uma certa forma, ele tem muita posição, que as posições dele são muito parecidas com o Bolsonaro. Ele se elegeu aqui, de uma certa forma, pegando carona naquela onda bolsonarista. Eu acho que o dilema dele hoje é que ele percebe o seguinte: ele não sabe se ele realmente tem uma consolidação de um eleitorado, que foi o eleitorado que elegeu ele para senador, porque ele pegou aquela carona muito forte. Então, para mim, o senador ele está agora num dilema muito grande, porque ele não sabe como dar continuidade à participação dele. Se ele se torna para valer um bolsonarista, se ele fica no centro, ou se, de uma certa forma, para onde é que ele vai pender. E como já foi dito aqui, tanto pela Mariana como pela Monalisa, vai ser difícil esse grupo que está ligado ao governo se sustentar ali tentando fazer tumulto, porque eles não vão ter nenhum argumento que seja forte para se contrapor. E tudo que eles tentam apresentar, como aquela manobra que se fizeram durante o depoimento do Pazuello, de apresentar um vídeo que os governadores recomendavam a cloroquina, bem antigo, né, e que logo foi refutado aquilo ali e foi desmoralizado. Então, vai faltar argumento para manter uma posição do governo em relação a essa negligência tão contundente em relação ao comportamento do governo no trato da pandemia aqui no país. E essas pessoas elas estão pensando exatamente no seu eleitorado, porque o Bolsonaro ele tem capacidade de ir para a disputa política arrastando um contingente de eleitor, mas não necessariamente significa dizer que esse eleitorado segue também aqueles que eles vão indicar. Esse processo pode não ocorrer,
ele pode segurar parte do eleitor, mas aquele eleitorado de massa que votava em qualquer um, naquela onda meio que solta, dentro daquela coisa, eu não quero o PT, o ódio ao PT, esse cenário eu acho que ele passou, e esse deputado ele não sabe bem qual vai ser o comportamento dele nas eleições. Como é um deputado novo, nunca foi testado, assim, teve uma sorte de ser eleito logo senador, eu acho que ele fica um pouco ali se balançando para onde é que ele vai. Né? Professora Monalisa está tentando falar aqui, e eu quero só fechar uma questão aqui que a senhora também pode analisar, né? A gente tem essas questões aí, os nossos senadores, temos ainda, por via aí, depoimentos da presidente da Fiocruz, do Instituto Butantan, da União Química, que é da Sputnik V, a vacina que os governadores do Nordeste estão tentando comprar e não conseguem, né? E a gente tem também, dentro de tudo isso, a passagem da boiada, né? Os aumentos, o orçamento secreto que foi dado aí, o tratoraço, né, para que o pessoal da agricultura, do mercado agrícola, né, agroepop, né, passasse aí. Então, estamos quase chegando ao final, mas pode fazer sua análise, professora. E, sim, lembrei, o professor Uriban também falou aí que passou a onda. A mais recente pesquisa aponta que Lula venceria Bolsonaro já no primeiro turno nas próximas eleições, né? O cenário já está começando a ficar diferenciado. Bom, Carla, sobre os senadores cearenses, eu acho assim, concordo com meus colegas, acho que o Tasso tem apostado muito nessa dimensão institucional, né, de um político que tem história e tem buscado isso. Eu gosto de lembrar, assim, que o Tasso talvez teve a melhor performance diante do Queiroga. O Queiroga foi um dos depoimentos mais lisos, né? Ficou ali o tempo todo, ninguém conseguia arrancar dele, e o Tasso foi o senador que conseguiu arrancar dele claramente uma declaração de discordância do presidente, que era em relação ao lockdown e às medidas de distanciamento rígido, né? Assim, muito sinuosamente, o Tasso conseguiu, né, chegar e fazer uma pergunta em que o Queiroga disse, não, eu defendo que os estados possam fazer as suas próprias ou seja, eu defendo que o STF determinou. Né? Então, isso foi de forma muito sutil, o Tasso chegou lá. E isso foi muito destacado. Né? Então, assim, o Tasso tem tido uma postura de conseguir. Mas, no caso do Girão, eu gostaria só de destacar, assim, o Girão foi o senador, como os meus colegas disseram, que fez essa ampliação, né, batalhou muito e fala o tempo inteiro disso, que a CPI precisa alargar, a CPI precisa chegar nos estados e nas prefeituras. Só que qual é o que eu penso que é o dilema do senador Eduardo Girão? É que ele vai ter pouco para cavar diante dos seus opositores diretos, que seriam imediatamente o governador Camilo Santana e a prefeitura de Fortaleza. Né? Todos os inquéritos da Polícia Federal e questões que tocam no Ceará e tocam em Fortaleza estão sendo recorrentemente arquivados. Todos eles dizem que não há indícios de irregularidade. E no que se refere à gestão da pandemia, né, as pesquisas mostram que o governador Camilo Santana tem sido aprovadíssimo pela população cearense. Né? Então, eu penso que ele aposta numa estratégia que é muito difícil de emplacar. Né? Então, ela pode emplacar para o bolsonarismo, de um modo geral, para o governo Bolsonaro, mas para ele, como agente político do estado em que ele está, parece-me uma estratégia pouco efetiva, né, para alguém que quer alargar, discute muito se ele será o candidato a governador, etc. Penso que ele está diante assim, de uma situação muito difícil. Né? O governador Camilo Santana tem mostrado, as pesquisas de opinião mostrado que ele é bem avaliado em gestão de pandemia, no impacto de redes também. Né? O governador Camilo Santana é um governador que tem extrema inserção nas redes sociais, e as suas publicações que mais têm impulsionamento são as sobre pandemia, quando ele se posiciona contra o governo federal, inclusive. Né? Então, acho que é um tema realmente complexo para o senador Eduardo Girão, e acho que é uma aposta muito complexa que ele fez, talvez até inócua, se ele buscar resultados eleitorais no Ceará com essa estratégia. Mas é uma estratégia possível, né? que ele... Obrigada. Eu agradeço demais aos nossos convidados de hoje, os professores e cientistas políticos, Mariana Soares, Dionísio, Monalisa Soares e professor Uriban Xavier. Muitíssimo grata mais uma vez pela participação de todos vocês. Grata a você que
que está nos acompanhando, seja aqui na TV Ceará Canal 5 ou através do YouTube. Se você acha que esse vídeo deve ser repassado aí para que as pessoas possam abrir mais um pouco a mente e a visão crítica em cima dessa CPI, repasse através do nosso canal no YouTube da TV Ceará. E a gente aguarda vocês aqui na próxima terça-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, com um programa inédito, trazendo mais uma vez esclarecimentos para que vocês possam entender melhor o que se passa à sua volta, seja questão política, social ou econômica. Mais uma vez, muito grata a todos vocês. Saúde e imunidade para todos e até a próxima. Tchau.